Bem, obrigado. Eu queria primeiro desejar a todos uma bela manhã e que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje a gente vai trazer este tema que é de suma importância para nós, que nós vamos falar sobre a importância que a crença em Deus tem na construção da nossa saúde, né? Mais do que a crença em Deus, é a fé, né? Porque acreditar, fé é muito mais do que acreditar, né? Fé é você sentir Deus, né? É você vivenciar Deus. Fé vem de fidelidade, ser fiel, se entregar, aceitar aquilo que o Pai Criador nos deseja para o nosso caminho. Então, eu queria começar, para a gente despertar um pouco, diz que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Então, eu queria mostrar o exemplo dessa senhora, desse vídeo que eu recebi ontem, de uma senhora. Talvez a gravação não está tão boa, mas acho que o som está adequado. Então, a gente queria começar a palestra com esse pequeno vídeo para a gente fazer uma reflexão, que todos possam refletir sobre isso. Tem um problema aqui técnico aqui, mas a gente vai... Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós.
eu não choro pelas tristezas, eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro, me emociona muito. A emoção me faz chorar, a tristeza me faz crescer. Já valeu a palestra, eu acho que eu posso voltar para a Vitória, né? Então, gente, isso, então, essa mensagem, ela sintetizou muito bem essa visão que a gente traz de Deus, né? Esse Deus presente em cada um de nós, não aquele Deus interventor que está lá em cima, que está distante de nós, que nos pune, que nos castiga, mas esse Deus que se faz presente em cada um da sua criação, da criatura que Ele criou. Não só seres vivos, como seres também da natureza. Esse Deus que está presente em tudo. O todo está na parte e a parte contém o todo. E isso dá uma noção de que nós estamos todos interligados através dessa energia divina, essa energia amorosa, que é o pensamento divino que nos envolve a todos. Assim como o peixe está para o oceano, nós estamos imersos nessa grande energia divina que nós denominamos de amor. E nós estamos interligados, por isso, a tudo e a todos. Por isso que João, evangelista, definia Deus como Deus caritas es, né? Ou seja, Deus é amor. Caritas, em latim, significa amor, né? Que nada mais é do que a caridade também, né? Que é o amor expresso em ação, né? Em ação. João Evangelista também falava: quem não ama ao seu próximo, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama o seu próximo e diz que ama a Deus é um mentiroso. Ele falava isso. Porque Deus está presente em nós. É o Deus vivo. É esse que nós estamos querendo falar, essa crença no nosso potencial que cada um tem de enfrentar as dificuldades, quando nós nos entregamos, quando nós aceitamos que nós somos instrumentos do Pai. Tudo fica mais fácil. O grande problema nosso é o conflito que nós temos entre a gente querer aquilo que, para o nosso ego, em conflito com aquilo que é bom para o todo. Quando nós entramos nesse conflito, nós adoecemos. Quando nós não aceitamos aquilo que a divindade traz para nós. Porque existe uma ordem universal. Existe uma ordem universal que nós interferimos nisso, nós somos co-criadores. Mas o pensamento divino que coordena tudo. Então, a circunstância que vem para nós, as coisas que vêm para nós, é para o nosso crescimento e nossa edificação. Tem um colega nosso que falava o seguinte: as circunstâncias são a vontade do Criador agindo sobre a criatura. Olha só, as circunstâncias que nós passamos na vida, as adversidades, as coisas boas ou aparentemente ruins, que na realidade são educativas, é a divindade interferindo a nosso favor, agindo para nosso crescimento, que é isso que é a nossa missão maior, é a nossa evolução espiritual. Então, nós vamos passar aqui, acho que isso aqui deve estar passando, tá? A gente vai só lembrar alguma coisa de estatística: 80% a 90% dos pacientes acreditam que crenças e práticas religiosas são importantes formas de enfrentar as doenças. Então, ao contrário do que a gente pensa, a maioria da população é religiosa no sentido de acreditar nessa capacidade, essa fé de que a crença num Pai maior, num Deus que nos protege, que nos ampara, que nos fortalece, que nos dirige a vida, isso vai contribuir e é fundamental na nossa saúde.
Para 40% é o fator mais importante, é essa crença em Deus. A maioria dos pacientes gostaria que os médicos abordassem suas necessidades religiosas, 60%, 70%. Olha só, muita gente, muito colega, deve ter colega nosso da área de saúde, estou vendo médico aqui e tudo, acha, na nossa formação acadêmica, foi no sentido de que a ciência ela é soberana. Nós não poderíamos misturar coisas religiosas com a ciência. Existia um divórcio, uma dicotomia, uma separação entre o corpo e a alma. Não é? O corpo nós temos que tratar, é a máquina que está com defeito, e não pode, e você acreditar na interferência de outras energias nesse processo do equilíbrio do corpo físico, você pode perturbar e interferir negativamente na sua conduta médica. Você não poderia se... tem até um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que ele começa o filme, o professor de medicina subindo na cadeira e falando que eles agora iam... o primeiro dia de aula, ele ia fazer com que as pessoas fossem frias, insensíveis, para eles poderem tratar de doentes, de doenças, de físico. Então, esse era o objetivo maior. Hoje, ainda está se vendo a importância que tem o conhecimento, a influência do aspecto, não só na dimensão que nosso corpo, nosso ser, ele deve ser tratado não só na dimensão física, no corpo, mas na dimensão emocional também. Nós temos nossas emoções que interferem na saúde. Na dimensão mental, são os pensamentos interferindo na saúde, e na dimensão mais profunda do nosso ser, que é a dimensão dos nossos sentimentos mais profundos, que é a dimensão espiritual, que trata da relação do indivíduo com ele mesmo, como é que ele se vê no mundo, para que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é a minha finalidade, qual a minha função, qual é o meu papel aqui na Terra, qual a minha missão aqui na Terra, qual se dá um significado para a vida dele aqui na Terra. Isso que nós falamos da dimensão espiritual. São sentimentos, como é que está a relação dele com ele mesmo, como é que está a relação, ele se relaciona com o outro, com os outros, com a natureza, se ele se acha um ser ligado ao outro, se ele sente o problema do outro, isso despertando nele a compaixão pelo outro, ou se ele se sente isolado, cada um por si, né? E Deus por todos, mas na realidade, cada um, quando você se sente isolado, você não sente a dor do outro. O problema do outro é do outro. O meu é meu. Agora, quando você tem essa noção que nós estamos interligados, nós somos irmãos, filhos, quando a gente fala, muita gente aceita Deus como pai, mas tem dificuldade de viver como irmão. Não é isso? Se nós falamos que Deus é pai, nós somos o quê? Irmãos. Irmãos têm um laço consanguíneo, tem uma ligação um com o outro. Então, essa ligação divina que nós temos um com o outro, muitas vezes nós esquecemos disso e vivemos muito voltados para os nossos interesses egoísticos, interesses individuais. Quando nós aprendemos a colocar os interesses divinos na frente do nosso, e as nossas realizações forem consequências desse interesse no todo, interesse em toda a comunidade, não só interesse egoístico, e as nosso trabalho, tudo que a gente fizer vai ser voltado para atender o interesse divino, que é o interesse de ajudar o próximo, ajudar a humanidade, ajudar a coletividade. E o trabalho seria uma consequência disso aí, é um subproduto. Muitas vezes a gente quer primeiro conquistar as coisas para a gente, não é? O interesse nosso é pessoal. Quando você coloca o interesse divino na frente, você vai e coloca o ganho que você vai ter como um subproduto disso, e não como produto principal disso aí. Então, a maioria dos pacientes querem isso. Interessante. A maioria dos pacientes querem falar sobre religião, religiosidade, religião no sentido não de religião formal, eu estou falando de religiosidade, de espiritualidade,
desse sentimento que nós estamos falando, de amor, desse sentimento de egoísmo, desse sentimento de fraternidade, trabalhar o egoísmo, né? De falar de amor, de fraternidade, de fé, dessa energia tão poderosa que fez com que essa mulher paraplégica tivesse 10 filhos, né? 6 filhos, né? Enfrentando todas as dificuldades, todos os prognósticos negativos que os médicos botavam para ela, ela enfrentou por causa de quê? Por causa da sua fé, acreditando que ela podia, né? Então, outra coisa importante, as atividades religiosas, elas estão relacionadas a uma melhor saúde e qualidade de vida. Isso aqui é importante. Quem pratica, quem vivencia principalmente, às vezes nem vai em casas religiosas, às vezes nem tem religião, mas quem vivencia a religiosidade, o que significa isso? Essa religare, né? Religião de religare, quem se sente unido, ligado ao outro, e, por conseguinte, ligado a Deus, se você se sente ligado ao outro, você vai se sentir ligado a Deus. Quem tem esse sentimento, ele goza de muito melhor estado de saúde. Isso aqui foi provado em vários trabalhos estatísticos. Eu peguei essa síntese que esse autor americano da Universidade de Duke, da Califórnia, Dr. Harold Kenning, que é o maior pesquisador do mundo em assuntos ligados à religiosidade, não fala em religião, religiosidade, espiritualidade, esse sentimento de se ligar uns aos outros, de amor. Ele, então, reuniu 1.200 estudos científicos na última década que falassem sobre esse assunto. Qual a importância do indivíduo cultivar esses sentimentos em relação à sua saúde? Pessoas, ele tem uma escala que avalia o grau de religiosidade de uma pessoa. Um dos critérios é a frequência à casa religiosa, mas esse é um dos critérios só. Como é que ele convive com os outros, como é que ele se vê numa comunidade, se ele se importa com as pessoas, se ele tem uma vida muito voltada para si mesmo, se ele acredita e tem fé numa força superior, se ele se acha fazendo parte de algo que é maior do que ele, que é a divindade, que controla tudo e a todos. Então, esses critérios avaliam, então, o grau de religiosidade de uma pessoa. E, pelo grau de religiosidade, ele concluiu o seguinte, que a maioria encontrou uma correlação significante e positiva entre quem tem maior religiosidade e o seu estado de saúde. Aí ele mostrou várias situações, por exemplo, fez pesquisa com depressão. Pessoas que têm uma religiosidade maior têm uma menor incidência de depressão e, quando tem depressão, se recupera mais rápido do seu quadro de depressão. Não é isso? Porque a grande causa de depressão, a gente sabe, está ligado, é essa dificuldade de aceitação que nós temos, é a nossa rebeldia, de querer que as coisas sejam do nosso jeito. Isso cria um conflito muito grande, que a pessoa entra no processo de autoagressão, de não aceitar aquilo que vem para ele, agride a própria divindade ou agride a si mesmo, levando esse quadro de depressão. O suicídio e abuso de drogas é inversamente proporcional ao grau de envolvimento religioso. Quanto maior o grau de envolvimento religioso, menor a incidência de suicídio, menor a incidência de abuso de drogas. Saúde cardiovascular, tem vários trabalhos mostrando isso. Quem tem a religiosidade diminui a pressão arterial, menos AVC, menos derrame e menos morte por infarto. Isso aqui tudo documentado, que não daria tempo de a gente mostrar para vocês. Então, o Dr. Kenning estudou em 542 pacientes na universidade. Um outro trabalho dele, ele concluiu o seguinte, que pessoas comprometidas com a religiosidade vivem 7 anos a mais. Isso é uma regressão estatística. E ele fez essa estatística. Quem vive, geralmente, 7 anos a mais que a pessoa que não tem esse envolvimento. Utilizam 56% menos o serviço de saúde e reduzem 6 dias o tempo de internação por ano, em média. Agora, é importante isso aqui também. Não são os fatores sociais que mais pesam, mas a própria espiritualidade, a crença em Deus, amparando e trazendo esperança. Porque muita gente achava o seguinte, porque quem frequenta uma casa religiosa tem o amparo do grupo que está ali participando. Isso é importante? Muito importante.
é um dos fatores mais importantes, é você participar de alguma atividade comunitária. Qualquer coisa que você interage com o outro, qualquer coisa que você se sente parte de um todo, aumenta o seu nível de espiritualidade. Aumenta o quê? Sua dose, sua carga de energia amorosa. Quando você se liga às pessoas, se importa com o outro, liga para o outro, quando faz uma festinha de aniversário, faz esse congraçamento aqui. Isso tudo são formas de nós cultivarmos a nossa interligação, interrelação com os outros. Quem se isola é a tendência a se deprimir e tem dificuldade quando a pessoa se isola, tem dificuldade de conviver com o outro, começa, então, a se afastar do seu eu interior e da divindade de Deus. Então, essa aproximação de Deus, através da aproximação com o outro, talvez seja o melhor remédio que existe. Por isso que Shelley foi um cientista americano que descobriu o estresse. Ele que descreveu o estresse na década passada. E ele na década de 1960, por aí, 1947, ele descreveu a reação do estresse. Essa palavra estresse começou com Hans Shelley, é um cientista sueco. Ele falava uma frase muito interessante, falava o seguinte: amar ao próximo é o maior conselho que um médico poderia dar a um paciente. Se tivesse alguma coisa para escrever na receita médica, o médico deveria escrever assim: aumente o seu nível de amor, ame o seu próximo, ame a si mesmo. Esse seria o remédio dos remédios. E Emmanuel vem trazer para a gente também. Qual é o maior dos remédios? Emmanuel fala, é o específico do amor. Isso também é a divindade, né? O carinho, olha só, de uma mãe, uma criança, aconchegando no colo, e esse amor, talvez o amor de mãe seja a maior expressão aqui na Terra do amor divino ainda. É aquele amor incondicional, aquele amor que perdoa sempre, que ama o indivíduo, o ser, independente de qualquer atitude que ele tome. Ele pode criticar uma atitude do seu filho, mas nunca vai deixar de amá-lo. Esse é o amor mais pleno, o amor ágape, que Jesus nos trouxe, né? É o amor incondicional, o amor de amar ao próximo, independente de quem seja esse próximo. Então, eu falando de Emmanuel falava o seguinte: o maior dos remédios é o específico do amor no veículo do perdão. Específico, quando toma um remédio, você vem no líquido, não vem? O líquido é a água que leva, é o veículo. E dentro da água está a substância, que é o específico. Então, ele falava o seguinte: o maior dos remédios é o específico do amor no veículo do perdão. Se você perdoar e amar ao próximo incondicionalmente, provavelmente você vai conquistar a sua saúde plena. Alguma coisa aconteceu? Não. Então, o doutor Kennedy falou isso. Então, ele falou que não é só assim. Quando ele fala dos fatores sociais, o fator social pesa. Mas ele, tirando esse fator social, a própria fé, a religiosidade, esse sentimento íntimo que cada um tem dentro de si, de espiritualidade, de religiosidade, é um sentimento íntimo que cada um traz dentro de si, de se ligar a um Pai, a um Deus, a um Pai Criador, saber que nós somos instrumentos para servir ao Pai. Só isso não, tudo isso é o mais importante no sentido de melhorar a saúde de quem cultiva uma religiosidade. O fator social também é fundamental. Então, tem vários efeitos positivos que a crença em Deus ou a religiosidade traz para nós. Em primeiro lugar, dá significado aos nossos sofrimentos. Lembra quando eu falei que as circunstâncias da vida, mesmo o sofrimento é uma dificuldade, qualquer adversidade é um sofrimento, são o quê? É a vontade do Criador agindo sobre a criatura. Se nós acreditamos, se nós temos essa confiança de que existe um Pai de amor, de justiça, que a tudo preside,
que não caia uma folha de uma árvore que ele não sabe, um fio de cabelo que ele não sabe, ou seja, ele está em tudo. Ele está em nós. Tudo que acontece conosco, é Deus presente em nós. Então, se nós temos essa confiança que Ele é de infinita justiça, nada que acontece conosco é para nos castigar, ou nos punir, ou nos querer fazer mal. É para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. O valor do sofrimento deixa de ser um castigo, passa a ser um valor educativo. Não o sofrimento em si, a gente fala mais da dor, né? Que o sofrimento nós que puxamos para nós, né? Cada um que vive de uma forma diferente, né? A gente que vai criando, às vezes, sofrimentos. Mas as dificuldades, vamos colocar assim, passa a ter um significado maior para quem acredita em Deus. Quem não acredita em nada, vamos dizer, o materialista, ele tem dificuldade de aceitar as dificuldades da vida. Por que eu estou passando por isso? Não aceita. Por que eu tive um filho com uma anomalia, um defeito congênito, um síndrome de Down? Por que isso veio para mim? Tem muita dificuldade se você não aceita uma ordem superior que coordena, que dirige a tudo. Porque nós acaba ficando meio automático. Mas se a gente for parar para pensar, a grande corrente contra isso são os materialistas. Tem dois tipos de materialista. O materialista que não acredita que existe esse Deus, só acredita que existe o corpo físico, quando nós morremos, acabou tudo. E o materialista que acredita, mas acredita num Deus distante de nós, um Deus interventor, um Deus que não está presente em nós, um Deus punitivo, um Deus vingativo. Então, é a forma que esse indivíduo também tem dificuldade de entender as coisas que acontecem conosco. Pode até atrapalhar essa crença que ele tem, vou falar mais na frente. Então, dos efeitos positivos, nós temos dar significado às nossas dificuldades, às nossas adversidades. Dar esperança e fé na nossa recuperação. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Nós trazemos toda a herança, se nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós temos toda a herança de Deus. Então, nós temos toda a potencialidade divina dentro do nosso ser. Momentaneamente, nós estamos passando por dificuldades, doenças, dificuldades morais, decorrentes da nossa ignorância, e não da nossa maldade. Nós fazemos o mal ainda porque nós somos ignorantes, por não conhecermos, não despertar ainda a consciência divina que está dentro de cada um de nós. Quando a gente começar a despertar isso, nós não vamos fazer mais o mal, nós vamos viver para o bem. Então, como nós somos ignorantes de quem nós somos, dessa divindade que está dentro de cada um de nós temos dificuldade de aceitar as coisas e de lidar com as coisas. Mas essa crença, nesse potencial que todos nós temos, de que se nós nos aceitarmos, nos entregarmos a Deus, nós nos sintonizarmos com Ele, através da nossa oração, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos de amor, quanto mais nós nos sintonizamos com Ele, quanto mais nós nos harmonizamos com Ele, quanto mais nós nos conectamos a Deus, mais vai ser a nossa esperança e nossa fé que nós somos capazes, que nós podemos, porque Deus nos abastece, nos potencializa. Nós sozinhos podemos muito pouco. Com toda a nossa inteligência do homem, né? O homem está desenvolvendo a inteligência, as habilidades, mas isso tudo, sem a entrega, sem a confiança, sem entrar em sintonia com o Pai Celestial, pode muito pouco. Você vê que nós não estamos conseguindo vencer as doenças. Você controla a doença, logo vem outra. Nós não conseguimos ainda, o mais importante, nós não conseguimos gerar a vida. Os embriologistas, quem mexe com fecundação assistida, reprodução assistida, conseguem juntar um óvulo com um espermatozoide e produzir um embrião. Mas não consegue criar uma vida. Ele não consegue pegar um ser e dar vida a ele e fazer com que ele comece a viver. A vida é um dom divino. E a vida
e também as energias que nos dão vida. Então, quando nós nos sintonizamos com o Pai, nós começamos a entrar em contato com esse manancial. É como se fosse uma grande estação transmissora, que nós estamos ainda com dificuldade de nos sintonizar com ele. Se a gente sintonizar com ele, nos conectarmos a ele, nós vamos receber essa energia, nós vamos poder fazer coisas, nós vamos poder ser deuses, como disse Jesus, né? Com D minúsculo, né? Nós vamos poder fazer tudo o que ele fez e muito mais. Depende da nossa fé, da nossa capacidade de nos sintonizar através do amor. Por isso que Joana de Anjos fala o seguinte: o amor e a dor são dois companheiros nossos na nossa evolução. Quando um se afasta, o outro chega. Não é? No passado, ela fala, no passado, nós trocamos o amor pela dor. E hoje que nós estamos nos despertando para isso, quiçá nós possamos despertar o amor e afastar a dor do nosso caminho. Esse é o convite que ela nos faz. Então, nos dá esperança e fé, porque ele nos fortalece, ele nos com essa energia infinita, que nós é que limitamos aquilo que recebemos. Nós que botamos o limite por aquilo que nós nos doamos uns aos outros. Quanto mais nós nos doarmos, quanto mais nós nos amarmos, mais nós vamos sintonizar com essa energia, com essa fonte, essa usina transmissora de energia divina, que é essa energia amorosa de Deus. Enquanto mais nós sintonizarmos com ele, mais nós vamos nos completar essa energia e nos equilibrar e nos manter a saúde. Então, que Joana de Anjos também fala que o amor é energia do Pai, irradiando em direção a nós e se exteriorizando em todas as direções. É nesse sentido que a gente está falando. Então, a outra coisa que a crença em Deus nos traz, expectativa de vida após a morte, que nos dá uma noção de crescimento, de evolução, de aprendizado contínuo, e de que nada, que as coisas não terminam aqui, ou seja, que as dificuldades que nós estamos passando são temporárias, que assim que nós evoluirmos, nós vamos, então, nos livrar das doenças e das dificuldades para prosseguir na nossa trajetória evolutiva. Nos dá também, reforça a nossa capacidade de enfrentar as dificuldades, aquilo que nós falamos. Quem tem essa religiosidade enfrenta dificuldades com muito mais fé, com muito mais confiança, com muito mais entendimento e compreensão, é a fé raciocinada, compreende o para que você está passando por aquilo, compreende que aquilo vem para nos mostrar que precisamos de nos trabalhar, de nos modificar, de nos evoluir naquele ponto que nós estamos ainda em desarmonia com a lei divina. Então, reforça o nosso coping. Coping, essa palavra em inglês, significa enfrentar, a capacidade de a gente enfrentar. Assim como um indivíduo fortalece os músculos para enfrentar uma luta física, quando nós cultivamos essa religiosidade, essa fé, nós fortalecemos nossa musculatura espiritual para enfrentar nossas lutas diárias do dia a dia. É o coping religioso. Agora, tem efeitos negativos também, essa crença em Deus. Como eu falei, depende da forma. Aquilo que eu falei do materialismo, que acredita em Deus, mas acredita em Deus de uma forma deturpada, de uma forma equivocada. Por exemplo, transfere a responsabilidade de seus problemas para a divindade, e eximindo-se do esforço próprio. Ele abandona o tratamento. Isso é um perigo. Não é isso que nós estamos falando. O que aquela senhora... Ela falou o nome dela? Não, né? Aquela senhora nos trouxe de exemplo a força interior que ela tem quando ela falou que ela tinha fé num Deus que agia através dela, através dos homens. Isso é acreditar em Deus. Não é que Deus vai resolver os nossos problemas e a gente ficar de uma forma passiva, uma forma acomodada, uma forma
aquele conformismo que não nos modifica em nada. Isso não é aceitação das coisas. Isso é passividade. Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos que isso é mais preguiça. Quando você tem uma dificuldade qualquer, uma doença, e fala, não, Deus vai resolver por mim. Isso é passividade, isso é comodismo. Isso é não querer sair da zona de conforto. Ah, tá bom assim, vou deixar que Deus resolve por mim. Porque toda mudança traz um certo sacrifício. Nós temos que nos esforçar para nos melhorar, para poder ficar livre daquilo. E Deus vai agir através de nós, nesse esforço que nós fazemos, nos fortalecendo, nos intuindo, nos iluminando, nos protegendo, nos amparando, nos estimulando, dando esperança, fé, e sempre ao nosso lado, nessas nossas vitórias, nessas nossas lutas do dia a dia. Então, não é você se entregar no sentido de ficar passivo, porque Deus quer que nós evoluamos. Não sei se a palavra certa é evoluamos, ou eu acho que evoluamos, né? Alguém, professor de português aqui. Deus quer que nós despertemos em nós essa consciência que está dormente dentro, está dormindo, consciência do amor pleno. Para isso nós estamos, essa grande missão, ninguém tem missão aqui de fazer grandes obras, de fazer grandes construções, de ser grandes políticos. A nossa missão de cada um de nós é crescer, é evoluir. Por que Deus quer isso de nós? Para a gente nos tornar melhor instrumentos como co-criadores da obra divina. Deus quer que nós sejamos auxiliares dele, servidores dele. Não é isso que Jesus falava? Que nós somos servos, né, de Deus? Servir na seara do Pai, trabalhar na seara do Pai, nos entregando e nos esforçando para cada dia nos tornar melhores servidores, mais capacitados para que Ele possa nos utilizar como instrumentos na sua obra. Então, as falsas crenças também levam a negar tratamentos, até como vacinas, transfusões de sangue. Até isso acontece. Tem pessoas que, não, baseadas na letra fria da Bíblia, pegam uma passagem e é contra coisas que vão melhorar um próprio filho dele, tomar vacina, tomar transfusão. Olha o absurdo que chega. Por causa de crenças em Deus deturpadas, tem pessoas que levam à guerra. Nós fizemos guerras, fizemos cruzadas, em nome de Deus. E até hoje tem as guerras santas. O Deus punitivo, tem gente que acredita que Deus está aí para nos castigar. Nós aqui, tudo, gente, no final, como diz Madre Teresa de Calcutá, é a gente com a gente mesmo. E com Deus, que está presente dentro de nós. Então, quando nós estamos sofrendo alguma dificuldade, porque nós carregamos em nós alguma imperfeição ainda, que nós estamos colhendo pela lei da ação e reação, a lei da reciprocidade, as consequências dos nossos atos. Se você der um soco na parede, você jogar uma bola na parede devagar, ela volta devagar. Jogar uma bola forte, ela vai voltar o quê? Forte. A lei da natureza. Se nós não, e a lei maior da natureza é a lei divina, é a lei do amor. Quando nós estamos desrespeitando essa lei, nós atraímos dificuldades para nós. Nós construímos dificuldades para nós. É a desobediência à lei divina. Quando aquele exemplo de Adão e Eva, que era proibido, né, comer do fruto da árvore do conhecimento, a árvore proibida, ele come, o que traduz aquilo ali? A desobediência. Ali nós começamos, através do despertando do nosso espírito, que nasceu simples e ignorantes, a árvore do conhecimento significa quando nós começamos a despertar o nosso conhecimento, começamos a despertar o nosso livre-arbítrio, a partir nós vamos crescendo o conhecimento, aumenta o nosso livre-arbítrio. Nós ficamos também livres para errar também. Nós conquistamos liberdade, mas também nós conquistamos a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, nós começamos a desobedecer a partir dali. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a nos desconectar de Deus.
Começamos o ciclo evolutivo nosso das reencarnações sucessivas. E a nossa história, nossa trajetória é o quê? Nós desconectamos do Pai e agora nós estamos fazendo o trajeto de retornar à morada do Pai. Nós nascemos do amor e para o amor nós estamos caminhando. Só que nós estamos ainda caminhando a passos de tartaruga, né? Como diz a humanidade, tem passos de tartaruga. Nós temos dificuldade, porque o nosso ego, as atrações das coisas que nos atraem, da matéria, nos distrai muito, como diz o Hermógenes. As coisas da matéria, os apetites materiais da sexualidade, da droga, dos prazeres fáceis, prazeres ligados à nossa satisfação pessoal, sem nos importar com o outro, o sexo pelo sexo só, sem o amor, sem a troca de energia, isso tudo leva ao quê? A nós nos afastarmos da divindade, que nós nos afastamos do outro. Então, essas coisas da matéria nos atrai, nos distrai e depois nos trai. Por quê? Porque isso não nos preenche. A riqueza material, os bens materiais, o poder, os 3 P's, né? Poder, posse e... Poder, posse... Tem outro P que eu agora esqueci agora. Eu esqueci agora o outro P, mas essa atração que nós temos por ser poderoso, o poder, da posse financeira e dos atrativos, né? Dos instintos nossos, né? O P seria dos instintos, né? Da prostituição, da promiscuidade, coisas que estão ligadas a nossos interesses materiais egoísticos. Isso só nos atrai, nos distrai e depois não nos preenche. Nós entramos no vazio e nos trai, porque nos faz sofrer. Não nos preenche. O que preenche é quando nós começamos a despertar o verdadeiro sentimento de amor, de fraternidade, de amor. Então, esse Deus punitivo coloca a doença como castigo de Deus. Se é um castigo de Deus, eu me sinto culpado. E essa culpa é ruim. Porque quando nós falamos que nós temos que assumir responsabilidade, não é quer dizer que nós vamos sentir culpado. A culpa é mais do que responsabilidade. A culpa é quando você se julga. Você faz uma coisa errada, você se equivoca alguma coisa, você desvia da lei do amor, lei divina, você faz um equívoco, que é chamado de pecado, né? Pecado significa isso, você desviar desviar da rota, do alvo. O alvo é chegar a Deus, pelo amor. Quando você erra, começa a entrar nos sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, desvia do amor, foge do amor, se afasta do amor, se afasta de Deus, você se equivoca, você vem o sofrimento. Quando você se reflete sobre aquilo, quando você, por isso que a fé é raciocinada, né? Quando você estuda e aprende que aquilo não é mais, você não deveria mais fazer aquilo. Um exemplo, por exemplo, um aborto. A mulher fez um aborto no passado. Nós sabemos que o aborto é você estar eliminando uma vida. Você está transgredindo uma lei divina. Então, quando você se desperta depois, mais tarde, que você, naquela época, quando você era jovem, você cometeu aquele desvio, aquele equívoco, você tem 2 formas de lidar com isso. Como você agora, você já tem a consciência de que não deve mais fazer isso, você simplesmente, você assume a responsabilidade por ter feito, você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa espiar aquilo e depois reparar aquilo que você fez. Mas você não precisa se culpar por aquilo. Você não precisa se punir por aquilo, se agredir por aquilo. Isso é julgamento. Quando você se julga como um ser, você está julgando o ser que fez aquilo. Você pode julgar a atitude sua. Você não devia ter feito aquilo, agora não o seu ser. O seu ser você tem que amar sempre, querer sempre bem para ele, ser amigo de você. Você pode ser contra alguma atitude que você tomou. Então, você não vai fazer mais aquilo. Se compromete a regenerar, a reparar aquilo que você fez. Mas não precisa ficar triste por isso. Triste no início pelo arrependimento só. Você arrepende e compensa com atitudes construtivas,
reparando aquilo que você fez. Vai assumir uma criança para criar, vai dar atendimento numa creche, você vai reparar aquilo que você fez, para construir uma coisa boa no lugar daquilo que você tem. Você, então, se repara com o universo. Aquilo que você lesou o universo, você se endireita, você devolve ao universo aquilo que você agrediu ele fazendo aquele mal. Isso é atitude correta. Agora, quando você julga o seu ser, que você é um pecador, que você merece ser punido, ser castigado por aquilo, então você começa a entrar no processo de culpa. A culpa não leva a nada. Porque com a culpa você apenas fica deprimido, você sofre e fica numa lama. E repete. E aquilo você não se mobiliza em nada para crescer. Não é isso que Deus quer para a gente ficar sofrendo, ficar agora, eu sou pobre coitado, eu sou isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não mereço a proteção divina, eu mereço ser castigado. Não é isso que Ele quer de nós. Isso é culpa. Isso é se agredir, é se julgar. Ele quer que a gente reconheça e siga em frente, né? Que é bola para frente, né? Como diz no futebol, né? Siga a pelota, né? Seguir em frente, construindo coisas novas, evoluindo, crescendo, não fazendo mais aquilo mais, com alegria. O cristão é um ser alegre. Ele está sempre melhorando. Mesmo que reconheça um erro do passado, ele não fica triste com isso, ele passa a ficar até o quê? Feliz por ter descoberto, mesmo que aquilo traz sofrimento para ele naquele momento, ele vai ter que passar por reparar aquilo. Porque não é só falar, não vou fazer mais aquilo, você tem que sentir aquilo dentro de você, por isso tem que espiar e reparar, construir coisas novas no lugar daquilo. Mas você não vai ficar naquela bruma, sabe o que é bruma? Aquela fumaça, aquela lama ali, sem sair do lugar. Sofrendo, sem sair. Quem fica nesse processo só sofre sem dar nada para o universo em troca. Até pelo contrário, traz mais sofrimento para quem está em volta dele. Ninguém está aqui criticando quem é deprimido, não, gente. Porque isso é uma coisa que está natural. Na verdade, não é natural. A tristeza é natural. Mas ninguém está julgando o deprimido aqui, não. Está apenas falando que cada um de nós temos o poder de sairmos dessa situação. Porque quando você entrega esse poder a outro, você não faz nada para melhorar. Você fala, não, estou sofrendo porque o outro, Deus está me castigando. Então eu tenho que pagar mesmo. Isso aí, o que vai te crescer com isso? Deus não quer nos punir. Isso nós, como pai, nós não punimos um filho em termos de castigar um filho, querer ver o filho sofrer. O que a gente faz? Ele dá lições corretivas para o filho. Não é isso? Corretivas. Então, Deus quer o nosso aprendizado. Você imagina que uma criança que ficou reprovada de ano, ao invés de estudar no próximo ano, fazer de novo, estudar mais, aprender mais, ficar chorando o tempo todo, falar, não vou mais na aula não, eu sou muito não, e começa a se julgar, entrar numa bruma de culpa, de autoagressão, entra no processo de depressão, e o que ele vai se melhorar com isso? Não vai estudar mais, e não vai aprender, e não vai evoluir. Então, é nesse sentido que a gente está falando desse Deus punitivo. Isso que não é legal. É um Deus de misericórdia, gente. O Deus que nós acreditamos é um Deus de misericórdia. Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre nos dá esse grande presente, que é o presente, que é o aqui e agora. A cada momento, a gente pode apagar, construir um novo ser daqui para frente, ser um novo homem. Como Saulo de Tarso fez, já não sou eu que vivo em mim. Vestir a roupa nova, largar a roupa velha e vestir uma roupa nova. Quando Saulo, imagina se Saulo tivesse, quando ele teve aquela visão de Jesus na estrada para Damasco, ele que foi um perseguidor dos cristãos, ele tinha assassinado cristãos, olha o ponto que ele tinha chegado, por ser fiel a ele, era uma fé que ele tinha, mas a fé que ele tinha era uma fé, na fé judaica, que os cristãos eles deveriam ser condenados. Ele era fiel àquilo.
Mas aí, quando ele se despertou, ele teve a visão de Jesus, a fé dele foi direcionada para a fonte correta, que é a fonte de Deus. E a partir daquele momento, o que ele faz? Ele fica ali na poeira da estrada, chafurdando ali, caído na poeira, se lamentando. Ele levanta e vai em direção a Damasco, vai à luta, faz o seu processo de reflexão. Isso é importante, você ficar quieto. Ele ficou 3 anos no deserto lá, refletindo sobre as suas atitudes. Daí ele começa a sua nova etapa, construindo um novo futuro. Então, isso é muito importante. Deus nos dá sempre essa oportunidade, a cada momento, nós podemos nos regenerar, nós podemos nos reabilitar e nos redimir com a lei divina e nos colocar no eixo em direção a Deus, em direção ao amor. Isso está na nossa capacidade, com a confiança que Deus está sempre nos amparando, não está querendo nos punir nem nos castigar. Porque quando a gente acredita nesse Deus, coloca a doença como castigo. Aí vem a culpa, o medo, insegurança e depressão. Não é esse o caminho. Não é isso que a gente está querendo falar. É como aquela senhora falou, é aquele Deus vivo que age através dela. Aqui na Bíblia já falava a relação entre a saúde e o bom, e você ser coerente com seus princípios de Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que interessante. Né? Então, saúde, por isso que saúde tem tudo a ver, na palavra latina, com salvação. É muito próximo essas duas palavras. Saúde e salvação. Sanidade está muito próximo de santidade. Sano, devido que é sano, é que está bom, né, de saúde, né? É muito parecido com santo. Ou seja, a nossa busca da saúde integral passa pela nossa busca da nossa evolução espiritual até conseguir a nossa santidade. Uma coisa está relacionada com a outra. Isso desde a época terapeuta. Sabe o que significa a palavra terapeuta? Cuidador. E o que é cuidador em latim? É aquele que conduz a Deus. Olha que palavra que é interessante. Terapeuta é aquele que conduz a Deus. Conduz a saúde. Jesus relacionava também quando ele colocava, tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Olha, sempre ele colocava, não era eu te salvei, né? A tua fé, quer dizer, a tua entrega, confiança e sintonia com Deus. Na realidade, no fundo, sempre é Deus, agindo através dos homens. É isso aí. Então, saúde é a integração cósmica. Quando você se integra a Deus, quando você está em harmonia com Deus, você tem saúde. Quando você se distancia da sua natureza divina, vem a doença. Quando você se distancia de si, quando o auto-amor, quando você não se aceita como é, não aceita o outro como é, por isso que a aceitação, a tolerância, a compreensão, é tudo para você se integrar a Deus, aceitando o próximo. Então, nós temos aqui os construtores das doenças. Nós temos 4 níveis que nós adoecemos quando nós nos afastamos de Deus. A saúde seria, então, a integração com essa energia divina, energia amorosa. E doença quando você se afasta dessa energia amorosa. Então, quando você se afasta, você adoece na dimensão física. Por quê? Porque você não respeita o seu corpo. Se você está distante de Deus, está distante de si mesmo. Você começa a desprezar o seu corpo, não cuida da alimentação, não cuida do exercício físico, começa a não ter aquela consciência corporal,
Por quê? Porque você está distante do primeiro contato que você tem com a divindade, que é a sua dimensão física. O autocuidado, que nós começamos a perder. Depois, você, na dimensão emocional também. Porque quem se afasta de Deus, quem se afasta da sua natureza divina, começa a cultivar medos. Por quê? Fica inseguro. Quem se entrega a Deus tem confiança, esperança. Começa a cultivar raiva. Por quê? Porque se ele está se afastando de Deus, ele começa a achar que ele é o centro do universo. E não ele está a serviço do Pai, mas eu sou o centro de tudo. Se eu sou o centro, as coisas têm que ser do meu jeito. Então, quando as coisas acontecem desfavoráveis, ele não tem aquela visão que eu falei de que é para o seu crescimento, que é a ordem divina que está querendo, as circunstâncias são a vontade do Criador agindo sobre a criatura. Então, ele não entende dessa forma. Ele quer ter controle, ele quer ser onipotente, ele fica sendo prepotente, quer tudo que seja do seu jeito, não aceita nada ser diferente. Então, vem a raiva e vem a depressão, porque nós já falamos aqui por que vem a depressão. Porque ele se agride, ele se revolta, ele não se aceita como é, não aceita as coisas que vêm para ele como é, tem dificuldade de aceitação, vem a depressão. Depois ele adoece também no aspecto mental. Mental é o seguinte, ele deixa de estar onde está. Nós raramente estamos onde estamos. Nós estamos aqui, o nosso pensamento está vagando. Nosso pensamento está lá no almoço que a gente vai fazer hoje. Nosso pensamento está na estrada que eu vou pegar para ir para a Vitória depois. Nosso pensamento está no trabalho que vem amanhã. Nosso pensamento está no filho que está longe. Nosso pensamento está no marido que está em casa, o que ele está fazendo. Nosso pensamento está nos filhos que estão viajando. Ou seja, nossos macacos mentais ficam pulando de galho em galho, está em todo lugar, menos aqui. Então, uma das coisas, quando a gente está integrado a Deus, integrado à natureza, nós estamos integrados ao aqui e agora. O que importa na nossa vida é o aqui e agora. Aquilo que eu falei, nós cultivarmos o melhor possível aqui e agora. Estamos centrados, isso é o melhor tratamento contra a ansiedade. Para mim, não vai fazer, então eu quero isso porque vai ser bom para você. Pensa primeiro em você e depois nos outros. Então, isso traz desequilíbrio. E a dimensão evolutiva. Nós estamos aqui para evoluir, para nos trabalhar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Está bom do jeito que está, mesmo quem está sofrendo, tem doença, mas deixa a gente ficar assim que está bom. A gente é preguiçoso. Então, nós temos que ter quando nós confiamos no Pai, que quer o nosso crescimento, que quer a nossa melhoria, nós vamos trabalhar para nos melhorar cada vez mais. Então, saúde é a real conexão criatura-criador. E doença é o contrário momentâneo de tal fato. Não preciso nem explicar isso, né? Quando nós nos conectamos a Deus, com amor, com fé, confiança, vem a saúde. Quando nós distanciamos dele, estamos preocupados mais com nossos sentimentos egoísticos, vem desequilíbrios. Não vai dar tempo de a gente falar sobre isso. Eu só queria falar sobre esse capítulo aqui do Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, quando ele coloca o seguinte: identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Ou seja, o pensamento divino
está materializado e envolvendo a tudo e a todos através do fluido cósmico universal que Kardec nos traz, através desse hálito divino, o fluido elementar, que é a base de tudo. E o nosso pensamento atua sobre esse pensamento divino. Então, nós somos co-criadores. Então, nós podemos interferir na nossa realidade. Existe uma realidade de base, que são as leis que estão sendo cumpridas. Essas não temos como derrogá-las. Temos que aceitá-las. Porque lei não se discute, lei se cumpre. Não é isso que tem o ditado? Agora, nós podemos interferir dentro da nossa realidade pessoal, construindo coisas melhores para nós, de acordo com a vontade divina. Ou seja, sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, plasmando as criações temporárias que vão nos favorecer ou nos desfavorecer, nos trazer saúde ou trazer doenças de acordo com o pensamento que nós estamos emitindo. Consonante com a vontade divina. A sua vontade deve estar a serviço da vontade de Deus. Isso aqui eu trago rapidinho, só uma noção de que a ciência está se aproximando muito da noção de que nós estamos interconectados. Nós estamos, a ciência está usando esse nome aqui, ó, emaranhado, entrelaçados. O universo é uma grande teia. Os orientais já falavam isso há muitos séculos atrás. É uma rede, teia é igual uma teia de aranha. Quando você puxa, toca um ponto, todo o universo é afetado. Quando o homem tomba, todo o universo sente. E o contrário, quando você evolui, desperta um pouquinho de amor, você contribuiu para todo o universo também evoluir. Por isso que às vezes a gente quer transformar a sociedade, tem que transformar o homem para poder transformar a sociedade. Por isso que a melhor forma de a gente construir a paz universal é como? É a gente construindo a paz dentro de cada um de nós. Tem isso aí, muitos cientistas falam isso, que a grande causa de violência, por que as novelas estão violentas, por que os políticos são corruptos? Porque a população, esse pensamento coletivo de violência de cada um de nós vai se somando para produzir essa energia que vai criar essa violência no mundo. Se todos nós começarmos a cultivarmos a paz, a harmonia, o equilíbrio, a sensatez, a temperança, nós vamos contribuir desta forma com a melhoria do universo. A física quântica fala o seguinte: você é incapaz de tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Ou seja, tudo que você toca, você mexe na energia do universo. Você imagina no toque, você imagina no pensamento, então. No pensamento. Isso é chamado de emaranhamento quântico. Isso foi provado, gente. Eles pegaram... Como é que isso foi provado? Eles pegaram duas partículas, dois elétrons. Eu gosto de falar isso, porque às vezes tem gente da ciência aqui, da engenharia, da física aqui presente. Pegaram dois elétrons. Um elétron e pegaram depois outro elétron. Esse elétron, ele tinha uma órbita girando para cá. Esse elétron tinha uma órbita girando para cima. Esse para baixo. Aí pegaram esses dois elétrons, eles nunca tiveram contato um com o outro. Nunca tiveram contato um com o outro. Aí aproximaram um do outro. Olha só, dois elétrons que têm um fluido, um princípio vital rudimentar, né? Vocês sabem que o nosso princípio espiritual, ele vem desde os minerais, né? Vai sendo trabalhado até chegar na humanidade, que é que nós adquirimos nossa individualidade, que pode ser chamada de espírito. Então, é o princípio espiritual que se toma consciência de si mesmo. Eu sei quem eu sou, passa a ser espírito. Mas até então nós fomos princípios. Então, tudo tem princípio. Tudo que é criação divina tem um princípio divino ali.
Tem um princípio da vida ali. Mesmo que seja uma vida muito rudimentar. O átomo de uma pedra, que tem átomo. E esse átomo tem um elétron circulando, tem vida. Não é totalmente inerte. Tem um princípio. Então, só que isso vai evoluindo com os bilhões e bilhões da nossa evolução espiritual. Aí, quando você pega 2 elétrons, que tem um princípio elementar, princípio espiritual, bastante rudimentar em relação a nós, alguns falam que a distância nossa para os minerais é a mesma distância nossa para os anjos. Olha como é que nós somos distantes da nossa perfeição, né? Ou seja, nosso espírito vai evoluindo até chegar a puro, né? Espírito puro. E nós viemos lá do mineral, não é isso? Quando Kardec nos coloca do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo. A distância nossa para o átomo, para o mineral, é a mesma distância, nós estamos no meio do caminho ainda. Olha o que nós temos ainda que caminhar. Então, quando você pega 2 elétrons, estão distantes, nunca entraram em contato um com o outro, vocês se aproximam do outro, se emaranharam. Aí depois você vai e afasta um do outro. Aí o que acontece? Quando você dá algum estímulo nesse elétron aqui, esse aqui, imediatamente, ele muda também. Então, quando você dá um estímulo ali, olha, isso aqui, essa flecha está para baixo, essa flecha está para baixo, essa flecha está para cima, esse elétron está para cima. Quando você estimula, você vai observar que esse elétron vira de posição e esse imediatamente também vira de posição. Ou seja, um mandou alguma mensagem para esse depois que eles tiveram contato um com o outro. Ou seja, estão ligados um ao outro. Eles estão emaranhados agora. Toda vez que nós tivemos contato com alguém, não é o que fala no Antônio Exupéry, fala no Pequeno Príncipe? Você é responsável por quem cativa, fala para a ovelha, né? Então, quando você cativou alguém, quando você teve relacionamento com alguém, quando você criou uma amizade qualquer, você está emaranhado com ele. Nós todos estamos emaranhados. Claro que nosso emaranhamento, uns são mais fortes, eu com minha esposa, eu com minha mãe, outros ainda estão muito distantes. A flor com a estrela está muito distante, mas é uma comparação assim, é uma proporção gigantesca, mas existe. Se eu tocar aqui, eu vou incomodar uma estrela. Vocês estão emaranhados. Por quê? Tudo está emaranhado nesse plasma divino, neste hausto divino do Criador, nesse fluido divino que é o pensamento divino que nos interage a tudo e a todos. Por isso, quando nós nos sentimos separados do todo, afastados do todo, preocupados só comigo, com meus interesses, eu desequilibro a harmonia universal, eu entro eu desafino. Existe uma grande harmonia universal, que tudo funciona encadeado numa grande harmonia divina. Quando eu me separo dela, é igual um bando de aves, né? Você fazendo aquele caminhando. Quando uma dessas sai daquele bando, ela se entra em desarmonia, ela adoece. Sabe que quando as aves, uma protege a outra no voo, né? Quando alguma delas perde aquele bando, né? Ela adoece, ela perde a sustentação. Então, olha só, eu aplico um estímulo ali, o que acontece? Apliquei o estímulo, pá. Observaram? Aquela lá mudou de novo, hein? Vou aplicar um estímulo lá, as duas vão mudar de direção ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Interessante que essa experiência é uma experiência que foi feita, e essa comunicação desse elétron com esse, você pode colocar milhões de quilômetros que ocorre a mesma coisa. E outra coisa, e a comunicação ela é instantânea. Isso questionou todas as leis já presentes hoje em dia. É maior do que a velocidade da luz. Então, ou seja, na realidade eles não estão distantes, eles são uma coisa só. Nós não estamos distantes um do outro, nós somos um só. Por isso que Deus é esse ser único que nos une a tudo e a todos. A essência divina que nos une, ele está unido. Isso aqui está chegando agora nos computadores. A turma aí da informática, daqui a pouco vai chegar, é a física quântica, é a energia quântica, que vão ser a comunicação instantânea. Você imagina você comunicar, o pensamento é quase instantâneo, né? Você pensou aqui, na mesma hora você está, onde o seu pensamento está, é o pensamento. Então, é chamada realidade não local,
que mantém a ligação entre os dois sistemas. Aqui eu falo da teia da vida, que é uma rede de interligações, e uma visão ecológica profunda, que é uma interdependência fundamental entre todos os fenômenos, tudo está interconectado. Isso aqui dá uma visão da ecologia. Quando você agride uma árvore, quando você agride a natureza, você está agredindo um ser que faz parte de você. Quando um palestino ou um israelense solta uma bomba lá do outro lado, ele está matando, o israelense está matando o palestino, está matando parte dele, que eles estão conectados um com o outro. Existe uma energia divina. Por isso que eu falo, a gente acredita em Deus, mas não acredita que eu sou parte dele. Você acredita em Deus, essa energia que nos une a todos, nós não estamos separados de ninguém, gente. Isso desperta em nós sentimento de compaixão, sentir pelo outro, empatia pelo outro, porque o que o outro sente é parte de mim que está sofrendo também. Então, hoje, isso sabemos, isso é um índio americano falando. Todas as coisas estão ligadas com o sangue como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida. Ele é apenas um fio. Ele apenas mexe com ela, mas quem tece é Deus. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Isso é um índio americano falando há décadas atrás, antes da física quântica ter descoberto isso. As coisas não são isoladas e divisíveis. A natureza é um conjunto indivisível. Por isso que Jesus falava, o que fizeres a um dos meus pequeninos, é a mim que estarás fazendo. O maior pecado, o budismo sempre falou isso, o maior pecado que existe é você se sentir separado do outro. É a chamada unicidade. Quando você se separa, quando você se isola, quando você sente que o que acontece com você não tem nada a ver com o que acontece com o outro, ou com o outro não tem nada a ver com o que acontece com você, você se sente separado. Isso dá uma hipertrofia do seu ego e traz sofrimento. O isolamento traz separação, traz insegurança, medo e doença. O fanatismo religioso, isso aí Inácio Ferreira que falou isso, o fanatismo religioso é de quem aceita Deus como pai, mas não aceita o homem como irmão. Não nos esqueçamos de que a verdadeira religiosidade consiste em amar a Deus no próximo, e não ao próximo em Deus. Deus é o dispensador de todas as bênçãos que apenas nós vamos repassando, exercitando a nossa capacidade de amar. Como a fonte que ao descedentar não sente sede, quem ama não carece de ser amado, porque o amor que gera em si mesmo lhe basta a qualquer carência de afeto. Quem se ama. Com isso, então, a gente termina essa nossa conversa da manhã, né? Quando Jesus confiou ao mundo a Boa Nova, a terra não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instituição em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Com Jesus começa uma era nova para o sentimento e, pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. 2000 anos depois, o planeta Terra está deixando as sombras densas em que se encontra mergulhado para flutuar nas divinas claridades da regeneração que já se aproxima. Retroceder não mais é possível. As mudanças morais são inadiáveis. Antes de reencarnar, firmamos um compromisso com Jesus: servi-lo com abnegação e devotamento na divulgação do Evangelho, o sol da imortalidade. Conhecerás a verdade e ela vos libertará.
O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Mas toda verdade sem amor é como luz estéril e fria. Não bastará conhecer e interpretar. É indispensável sublimar e servir. Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunidade contra todas as espécies de enfermidade. Jesus é, sem dúvida, o mais fecundo mestre que a humanidade conhece. Ele foi e permanece sendo o mais qualificado psicoterapeuta da humanidade. Senhor, o que queres que eu faça? Conheça todos os conhecimentos, domine todas as técnicas, mas quando atender uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica dando passagem à força, que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Assim, a ciência que cuida do corpo é chamada medicina. A que cuida da alma, educação. Dado que o cuidado do corpo está intimamente ligado ao cuidado da alma, a medicina é um aspecto da educação. Dado, por outro lado, que o cuidado da alma exige certa perícia médica, a educação é chamada, com toda razão, medicina da alma. Gente, então essa mensagem, o tema central do nosso congresso vai ser o terapeuta como educador, ou seja, aquele que trata do outro, mesmo aquele que mexe com assistência fraterna na casa espírita, ou aquele que qualquer pessoa que está lidando com a saúde do outro de diversas maneiras possíveis, dando conselho em casa, funciona mais como um educador de almas do que um consertador de máquinas com defeito, com o corpo com defeito. Então a ideia é essa, o médico como um educador que vai tratar o indivíduo como um todo, modificando e construidificando um novo ser harmonizado com a lei de Deus, com a lei do amor. Então essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. Eu agradeço aqui a paciência de uma manhã tão bonita, vocês estarem aqui, mas eu acho que pode servir de reflexão para todos nós, o que nós discutimos aqui hoje. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Sincero.